Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê este vídeo de dia, boa tarde para quem já passou o meio-dia e boa noite para quem já está sobre o véu noturno. Fico muito feliz de poder continuar a apresentação sobre esses antigos deuses estrangeiros, como assim define o termo original do grego, que é o daimon. E que somente depois da Inquisição, a Igreja Católica Apostólica Romana, exclusivamente traidora de Jesus Cristo, travestiu os mesmos de maus só porque eram de outras mitologias. Além disso, como já falei em vídeos anteriores, gnósticos definem este como um anjo. Mas até hoje hebreus e cristãos chamam Jeová de Deus. Cá entre nós, pessoal, esta ideia estúpida da pior ignorância humana de que algum Deus precisasse combater tanto o que é o bem para uns, como ao mesmo tempo o que é o mal para outros, realmente não é um Deus todo-poderoso e magnânimo que falaria isso. Mas a desconstrução da realidade divina em que todos vivemos a se tornar um purgatório de culpa e desgraças sob no máximo o domínio de um anjo da guerra. Isso mesmo. Um Deus com minúsculas que mandou matar milhões de pessoas em nome de uma Inquisição e fez escola com islâmicos na sua Guerra Santa. Isso apenas para falar dos cristãos. Definitivamente isso nunca procurou o melhor para o ser humano, mas sim o pior da nossa existência nos enganando. Até hoje, Jesus Cristo tem muito poder, mas as igrejas são inúteis se não criarem e insistirem na perseguição dos demônios, quando Jesus nunca precisou disso e respeitava as diferenças, inclusive convertendo com seu argumento adoradores de outros credos que não foram exterminados pelos hebreus, outros povos do Oriente Médio ou a política do Império Romano, para quem estudou um pouquinho de história. Então, como faço normalmente, eu inicio retirando mais um véu de tanta sacanagem, proibindo a evolução humana, devido a séculos de remoção sistêmica do conhecimento pelas igrejas cristãs na sociedade ocidental. Muito conhecimento dos ocultistas foi perdido, inclusive informações sobre deuses. Agora, convocando as pessoas que aceitam o desafio da magia, principalmente que assistem a esse programa, a se desenvolverem das nossas próprias falhas e fraquezas pessoais em nossa linha de crença, seja uma ou outra, isso é independente. Desde já eu separo aqui as pessoas que acreditam em várias mentiras travestidas de verdades, daquelas pessoas que ousam expandir os horizontes na magia do caos. Aqui, magia do caos, mas pode ser outra. Magia do caos engloba toda e qualquer magia, ok? Por quê? Porque antes de falar do Daimon de hoje, convido vocês a invadirem um material muito raro e especial para quem admira os textos originais de H.P. Lovecraft sobre os mitos de Cthulhu, ou quem gostaria de conhecer um pouco mais a respeito disso. Pouco importa se antes dos sumérios, realmente o povo sumério daquela localidade, ou posteriormente babilônicos ou assírios, venerava a Leviatã como um dos deuses antigos e enaltecia a evolução humana dentro da sua mitologia, em que nos livros do autor aborda junto Dagon, Cthulhu, Nyarlathotep ou outros que eram cultuados ou não, mas a magia com eles atualmente funciona. É isso que eu estou querendo ressaltar, ok? Reitero o aviso que trilhar esse caminho e desafiar o teu medo será importante primeiro para você abrir os véus dos teus mistérios, para que somente após conhecer a ti mesmo ou a ti mesma, isto lhe facilite a conquistar na vida mundana todas as suas vontades. Como exemplo de apenas um ícone atestado na obra do grande mago J.R. Abrão, apenas um, ok? Quando publicou junto com seu parceiro Siegfried Willings a obra Grimório de Pazuzu, o poder do antigo deus trazido para o século XXI, também lançou apenas Pazuzu, no caso, uma opção maravilhosa para explorar nesta obra única, completa e com muitas outras opções mágicas para o seu benefício. No meu livro, no caso, o livro Grimório Necronomicon, que neste você pode acessar pelo link da descrição que está embaixo, para o teu benefício próprio no livro Grimório Necronomicon, para encontrar muito material para você explorar suas experiências nessa mitologia bem ampla e ilimitadamente. Ou seja, tem além do Pazuzu, tem várias outras opções. Mas claro, hoje continuo nos Daimons do Gran Grimório, ou Grimorium Verum, a completar vídeos que a equipe já fez da Goécia, mas hoje falarei sobre Beshar.
quem é Beshar? Beshar é um dos 18 servidores de Sirac, conforme apareceu na obra Grimorium Verum, original do Alibec, o egípcio, em Mênfis, no Egito, em 1517. Inicialmente, essa obra foi publicada em francês e latim. Então, em virtude de ser apenas nessas duas línguas, eram os mais intelectuais que tiveram acesso apenas. E, finalmente, na magia Wicca também, só que lá ele não é um demônio, mas é um gênio, um djinn, sabe? Não sei pra quem se lembra disso. Então, é o Bechald, ele aparece nos Grimórios, os Segredos do Salomão, o Grimório do Paponório, o Grimorium Verum e Dictionnaire Infernal. Na linha de tempo, pelos acadêmicos europeus, já passando outras datas, né? 1600 deste século, publicado The Secrets of Solomon, 1670, publicado o Grimório do Paponório, 1817, publicação do Grimorium Verum na Europa, em língua inglesa, 1818, um Dictionnaire Infernal, ok? Então, agora fica a questão, como Beshar aparece quando convocado? Quando aparece, o Beshar pode estar montando um camelo e segurando um cetro, assumindo a forma de homem baixo com traços finos, pele verde ou vestido ou vestes verdes. Ele veste uma túnica, algumas vezes, quando aparece não de vestido, mas uma túnica, de cintura para baixo e com o peito nu. E ele tem um corpo tonificado e, segundo as mulheres que o acessam, é muito atraente. Ele tem 3 faixas douradas no braço, um cabelo curto, preto, escuro, olhos dourados de pinho e uma pele clara de azeitona e bochechas coradas de laranja sangue. Tem um delineador escuro nos olhos, parecendo um egípcio, sabe? Apesar do tema associado ao seu cargo, Beshar é um deus extremamente engraçado, amigável e brincalhão. Ele é muito descontraído e relaxado, mas, como uma tempestade, pode se reverter fácil e rapidamente para um perfil muito irritado. A brincadeira dele, inclusive, é muito áspera e você precisará de uma pele grossa a lidar com o seu senso de humor bem pesado, ok? Também pode assumir a forma de mulher bonita, sempre de pele e vestida de verde. Pele verde e vestida também de verde, acompanhada por uma pomba ou uma cabra. Seu poder, como seu temperamento, tanto faz se ele aparece na feição feminina ou masculina, como seu temperamento também é estrondoso. Apesar do mundo moderno inicialmente ainda temer o diferente, individual ou original, precisamos lidar muito bem com o preconceito ao incompreendido, que muitas vezes este pode se manifestar como um guardião. Isso mesmo. Ele pode ser um deus que foi repudiado pelas academias de ensino desde o século XIII, como demônios da magia negra. Então, isso detupou inclusive o conhecimento acadêmico. Quais são os poderes de Beshar, então? Belchard ou Bechet também, que são outros nomes pelos quais ele é conhecido, é um demônio também citado nos grimórios agrupados sobre o nome de Clavícula de Salomão, como demônio agindo sobre os elementos naturais, com o poder sobre ventos e tempestades, raios, chuvas, granizo, podendo fazer chover trovões, raios e causar tempestades destrutivas e violentas. Na Wicca, frequentemente é invocado em rituais de amor e sempre acaba semeando ódio. Para cristãos que não aceitam, temem ou se sentem possuídos por este daimon, recomendado orar para Santo Valentino, no caso masculino, ou, no caso feminino, para Santa Catarina. Quais as características desse poder? Quando sob o comando de Asmodeus, ele é mais poderoso às sextas-feiras, seu dia de poder. Beshar é melhor convocado à noite, principalmente na primeira vez que o convocar ser muito intensa. Para o amor, ele ensina homens e mulheres a arte de amar, segredos para se fazer irresistível nas coisas amorosas, meios a alcançar o amor. Ele ensina isso, ok? Para alcançar o amor de uma pessoa, para unir amantes, destruir matrimônios, ensina a arte de compor filtros, né? E outras coisinhas mais para unir as pessoas, mas ele orienta, tá? Mas não quer dizer que para a evocação dele, a evocação direta, que ele interceda para gerar retornos emocionais, uniões sentimentais, pois esse demônio pode até trazer de volta a pessoa amada, mas no final é um engodo. Por quê? Também pode unir 2 seres, mas também esse casamento será fadado ao fracasso. A ligação feita pela pessoa feiticeira num casal de imediato parecerá maravilhosa, mas acabará destruindo o casal. Além disso, esse vínculo é muito difícil de desatar pelo exorcismo. Então, realmente, peça as opiniões, as orientações, nada mais. Não convoque o mesmo para atuar em seu favor, que literalmente o perfil dele não é muito fácil de lidar, quase impossível de lidar numa relação duradoura.
Agora, uma outra questão. Existe alguma contraindicação mágica? Não convoque para coisas fora do seu ofício. Mesmo que você tenha um senso de humor semelhante ao dele, existem muitas chances para que você possa entender errado o tipo de personalidade dele e tenha surpresas desagradáveis. Quais as especialidades de Bechara, então, que o destacam dos outros? Se você precisa se aborrecer com a pessoa que merece amaldiçoar alguém, manifestar doenças, depressão, morte ou perda violenta, então Bechara é um demônio com quem você pode trabalhar. Bechara é especialista principalmente em maldições violentas, catástrofes rápidas, cruéis e repentinas que podem ser fatais para o seu inimigo. Entendo que para cristãos que são ensinados a darem a outra face, num ensinamento típico de submissão, assim traduzido pelos romanos assassinos de Jesus Cristo, mas, independente dessa escrita numa péssima tradução bíblica travestida aos interesses romanos, Bechara é recomendado caso assuma essa finalidade aos teus inimigos. Ele também é versado em amarrar seu inimigo e criar obstáculos no caminho deles. Esses obstáculos não são apenas barreiras, são paredes com muitos espinhos, de modo que, se o seu inimigo ou a sua inimiga se sobrepor aos obstáculos, essas pessoas inimigas se cortarão, escorregarão e cairão. Eventualmente aceitarão a derrota e não tentarão mais. Ou seja, é uma barreira mesmo. Então fica outra questão agora. Qual a relação desse daimon tem com as atividades afro-americanas? Eu acho importante agora expandir um pouquinho o horizonte, porque falar só sobre daimons e ignorar a influência que esses têm na atual Quimbanda, principalmente, que já é um desenvolvimento da origem africana miscigenada com conceitos cristãos. Não que seja a mesma coisa, mas existe a influência que gera um resultado na aplicação dessas energias, tanto faz da mão esquerda europeia, da origem dos demônios, ou da interpretação africana. Elas não são totalmente unidas, mas também não são totalmente separadas. Então é importante recitar isso. A partir desse vídeo em diante, eu começarei a colocar esse conteúdo a mais para enriquecer quem o assista. Então, na Quimbanda, ele se apresenta como um espírito negro, de perfeita formação corpórea, ainda que envolvido numa nuvem de fumaça negra, e seus pés não aparecem apresentando uma forma de funil, semelhante a um ciclone. Então, no caso, a aparência dele não é similar àquela descrita na magia da mão esquerda, dita magia negra, mas são bem similares às feições técnicas dele, por assim dizer. Ele trabalha com animais peçonhentos, principalmente sapos e cobras venenosas. Como chefe do povo dos ventos, o perfil dessa energia se manifesta como Exu dos ventos na linha Mossorubi, chefiada pelo Exu Kaminaluá, que um ser que possui energia no perfil de Sirac, na mesma linha de crenças, ok? Então, é uma similaridade muito grande nas posições hierárquicas, mas não é a mesma coisa. Vamos falar de Exu, Daimon, ok? Se você quiser, é da sua livre inteira responsabilidade, mas isso não é assinado embaixo por médiuns. Então, sem contar que tem um tabu muito grande ainda associado aos daimons, que precisa ser quebrado para que possamos levar a assimilação dessas duas energias em conjunto, mas por enquanto devemos em paralelo. O povo dos ventos tem uma relação direta ao uso com a energia do elemento ar, óbvio. Isso inclui a lida com a atmosfera e mudanças climáticas. Então é muito comum a alocação de espaço no litoral para essas magias, pela relação desses locais com outro elemento água e o seu ciclo ambiental climático. Na incorporação de Ngangas, geralmente se caracterizam pela definição de doutores em suas danças frenéticas, nas quais gostam de criar ventos com a barra das saias ou outras vestes, ou residem nas praias mesmo, seu local de preferência, ou alto das montanhas, onde o vento é constante. Tanto para gerarem como para controlarem manifestações ambientais, eles fazem isso também para purificar ambientes rituais, principalmente em rituais envolvendo fumaça, queima de pós, etc. Como a Quimbanda evolui de forma crescente no Brasil, se destaca por se manter na magia da mão esquerda. Então, numa assimilação foi atribuída aos daimons de ambas as linhas como uma posse de reais especialidades, as atribuições desses seres, tanto o Exu quanto o daimon. Então, são elementos dessa linha, exímios conhecedores da mente humana, e por essa razão são evocados a realizarem os mais diversos trabalhos onde se necessite tratamento mental ou desenvolvimento mental a se conseguir seus objetivos, ou porventura a causarem perturbações
manifestações da mente humana. Além dele, essa linha é composta pelos Exus, Exu Morcego, Exu Sete Portas, Exu Tranca Tudo, Exu Marabá, Exu Sete Sombras e Exu Calunga. Agora, os Exus supervisionados diretamente pelo Exu Ventania são Exu Relâmpago, Exu Sete Ventanias, Tatá Sete Ventanias, Exu Mareiro, Exu Sete Trovões, Exu do Raio, Exu do Ar, Pombagira da Ventarola, Pombagira do Vento do Mar e Pombagira do Furacão. Então, essa questão é muito, muito importante, porque vemos, se nos permitirmos assimilarmos como uma interpretação afro-americana dessa mesma energia do Daimon, podemos ver umas explicações muito interessantes para tirar esse lacre de que tudo que os Daimons fazem é para o mal, porque os Exus são um exemplo de atividades que podem ser feitas tanto para o bem quanto para o mal. Então, os benefícios que esse Exu Ventania faz são muito maiores e mais usados costumeiramente do que os ditos malefícios descritos para o Daimon. Então, aquela interpretação de que uma energia daimônica é negativa por si mesma é uma deturpação da realidade dos fatos, assim como a mediunidade em si, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, mas no geral nós fazemos isso para desenvolvermos e corrigirmos nossos próprios equívocos e erros. Então eu interpreto pessoalmente que é muito fácil assimilar essas energias sem nenhuma contrariedade, mas respeito quem tem opinião diversa, pois a tradição da Umbanda, para não deixar cristãos condenarem a Umbanda, foi obrigada a manter as coisas separadas. Exu é uma coisa e Daimon é outra. Então vamos respeitar a tradição para poder manter a própria Umbanda. Afinal, já fomos vítimas de muito... não só a Umbanda, mas outros cultos de origem afro foram muito atacados já até hoje pelos cristãos, não só na Europa, mas aqui no Brasil. Okay? Então eu espero ter acrescentado, pessoal, é isso, pois esse vídeo de hoje foi bem curto, mas apesar disso oferece informações aqui um pouco mais detalhadas para quem quiser operar com esse Daimon, além das poucas linhas publicadas nos livros anteriores, inclusive o meu próprio, Carpinicro. Eu nem indico mais para vocês, pois estou fazendo a segunda edição muito mais completa, ok? Por enquanto, peço para vocês se inscreverem aqui no canal para que o YouTube possa lhes avisar um pouco antes do lançamento, geralmente às 20 horas de todo domingo, que eu faço enviando novos vídeos, ok? Sei que as poucas informações obtidas podem ser um pouco frustrantes, mas infelizmente foram as únicas que eu pude obter. É isso aí. Por hoje é só, e conto com vocês também para compartilharem e podermos desenvolver uma visão crítica sobre os Daimons. Entendemos por que todo o mal que a Igreja Católica Apostólica Romana e suas filhotas atribuíram aos Daimons é uma política de criar um problema para vender uma solução, ok? Nada do que falam é verdade, sem em momento algum desmerecer a real fonte de extremo poder que é Jesus Cristo. Por obséquio, algumas más línguas dizem que a luz que guiou os 3 reis magos para seu nascimento e sua proteção... Lembram que todos os filhos judeus hebreus foram mortos naquela época? Com os 3 presentes. Lembra? A protegerem o bebê seguiram a luz matutina, Vênus, Lúcifer. É isso aí. Um abraço para todos e todas e que tenham todos uma ótima semana.